Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo. Hoje eu estou em Porto Alegre para fazer a medição de um projeto novo que a gente vai fazer e é um apartamento, mas que tem uma cara bem diferente. Então eu vou mostrar para vocês e eu vou dar algumas dicas de medição também. Eu tenho mudado o jeito que eu fazia a medição antes e eu estou achando bem mais prático agora, então eu vou dar essas dicas para você. Lembrando que se você não tiver inscrito aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva e clique no sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e também lembrar que a gente tem a experiência Toral Design, que é voltado para as pessoas que trabalham com design de interiores, e lá eu tenho uma série de conteúdos muito mais específicos que eu compartilho a experiência do escritório, abro alguns projetos para mostrar como é que a gente fez as plantas, o porquê de cada coisa, e é bem interessante se você tem esse interesse em aprender mais sobre design de interiores. Então, Experiência Toral Design, link aqui na descrição e vamos fazer um tour nesse apartamento aqui. Uma coisa legal de fazer projetos em lugares diferentes é você ver propostas diferentes de imóvel, e é o caso desse daqui. A gente está num apartamento, mas ele na verdade parece uma casa, é um tipo de formato que eu nunca peguei para fazer projeto em São Paulo. Eu acredito que lá é bem menos comum. Lá eu estou mais acostumado com aqueles formatos tradicionais de apartamento, com portaria, dentro de um condomínio, e aqui olhando por fora tem o formato de uma casa, você nem diz que são apartamentos, parece uma casa com 3 andares. E esse daqui é o 3º andar, então ele tem uma cobertura. Mas você abre com chave, uma porta com cara de casa, tem um jardinzinho na frente, é um predinho baixo, sem aquela infraestrutura com cara de condomínio, com grade, com porteiro, enfim, toda aquela cara de prédio que normalmente os prédios em São Paulo têm. Então aqui tem cara de casa, você nem percebe que está entrando num prédio, daí você entra, tem uma escadinha e são alguns apartamentos nesses 3 andares. Esse daqui, ele tem, se não me engano, 180 metros quadrados, 90 embaixo, 90 em cima, tem uma cobertura bem legal, com uma área aberta, que tem muitas possibilidades. Nesse momento a gente vai fazer o projeto da parte de baixo. Futuramente talvez a gente faça em cima também, mas para o cliente mudar e ser uma coisa mais rápida, ele pediu para a gente começar pelo projeto aqui embaixo e ele já vai mudar assim que tiver habitável. E em cima é mais uma área de lazer, então ele vai deixar para um segundo momento. Você entrou aqui no apartamento, daí você tem essa sala do jeito que está agora. Depois a gente vai mostrar o projeto e tudo mais, mas atualmente ele tem um piso de taquinho, tem janelas bem grandes, tem essa escada aqui, que eles me contaram que foi o proprietário anterior que fez manualmente essa escada aqui, por isso ela é um pouquinho torta, e eles estão pensando em substituir por uma escada com uma inclinação melhor. Tá vendo aqui, ó? Você bate a cabeça quando passa ali. Não é a escada mais ideal do mundo, então a gente pretende substituir essa daqui. E eu gosto, você vê que é uma construção um pouco mais antiga, e uma das coisas que eu acho legal é que eles colocavam janelas maiores do que muitos dos apartamentos que a gente vê hoje. Então as janelas aqui são bem grandes e os ambientes são razoavelmente espaçosos. Nem todos, os banheiros são um pouquinho apertados e a gente pretende mexer nisso daí. Agora eu tô aqui de volta na sala e para ilustrar o que eu falei, essa cara de casa, olha aqui, ó. Tô aqui no 3º andar. E aqui embaixo não é uma área do condomínio. Aqui embaixo é o morador do térreo. Então o morador do térreo, ele fica com o jardim dessa meio casa, meio apartamento. Mas não é que foi adaptado uma casa que virou 3 andares para moradores diferentes. Ela já foi construída para ser assim, mas o morador do térreo, ele tem essa área no fundo, e o morador do último andar, que é esse aqui, fica com a cobertura. Na verdade, esse andar aqui é 2 por andar, o térreo é 1 por andar, ele tem uma estrutura bem diversificada. Vamos subir a escada. Então tá aqui, ó, a escada que eu falei, o teto que eu tô quase batendo, dá aquela inclinadinha na cabeça, tá bem íngreme,
e bem irregular, cada degrau tem uma altura. Daí chegamos aqui no andar de cima. Você vê que tem um pé direito bem alto, já com a inclinação aqui do telhado. Como não poderia faltar numa casa gaúcha, tem uma churrasqueira, um banheiro e uma área externa, que a gente vai ver agora. Daí temos um terracinho aqui, ó. Uma área bem boa, bem gostosa. Com potencial, né? Assim, não tá com uma cara maravilhosa nesse instante, mas tem uma área muito boa e tem potencial para virar uma coisa bem bacana. Imagina aqui um momento de lazer aqui do lado da churrasqueira. E você vê que pode até estranhar que, poxa, mas a churrasqueira fica aqui dentro, né? E a área externa fica aqui fora. É porque o proprietário anterior, ele aumentou a área interna. Antes aqui era uma área maior externa e daí ele foi cobrindo e deixando mais área interna e menos área externa. Eu gosto dessa configuração que está aqui, eu acho mais útil ter uma área interna maior e mesmo assim a área externa que sobrou, ela é espaçosa, dá para fazer uma coisa bem legal lá ainda. Então, tour pelo apartamento feito e agora é hora de medir. Comentei que eu estou mudando o meu jeito de medir, então vou dar algumas dicas de como eu estou fazendo, que para mim tem funcionado muito melhor. Antes eu fazia do jeito tradicional, vinha com uma prancheta, fazia um esboço do ambiente e ia colocando as medidas como se fosse uma planta. É bem prático, bem fácil, é meio trabalhoso. E eu estou modernizando e agora eu faço por foto, que tem algumas vantagens. Um é que você não depende da habilidade da pessoa fazer o esboço bem feito, fica mais organizada a informação, porque acaba sendo muita medida na mesma folha de papel, às vezes as informações podem se confundir um pouco. E eu acho mais visual, então fica mais fácil de passar as medidas depois para o computador. E como é que eu tenho feito isso? Mas muda um pouco a lógica, né? Porque antes eu desenhava um esboço do ambiente em planta, então eu ia pegando no mesmo desenho a medida de todas as paredes, depois eu pegava a posição de todas as tomadas, né, na mesma sequência. E agora por foto eu tiro uma parede por vez. Então eu pego uma parede, tiro as medidas daquela parede, depois as tomadas daquela parede, depois eu vou para outra parede, é outra foto daí. Medida daquela nova parede, medida dos pontos de tomada, interruptor, bancada, cuba, o que tiver naquela outra parede. Então a lógica mudou um pouquinho, mas ficou bem mais fácil. O que eu preciso para fazer isso? Não é mais prancheta, papel e caneta. Eu uso um tablet, porque daí eu consigo tirar a foto e escrever na própria foto. Eu comecei usando o celular, daí vi que ficava muito pequeno e troquei para um tablet. Precisa ter uma câmera grande angular e basicamente é isso, né? Daí a trena e uma trena digital também. Então são essas três coisas: o tablet, a trena manual e a trena digital. Às vezes eu nem uso mais a manual, depende. Às vezes, algumas situações eu acho que é mais prático, mais rápido esticar a trena, mas hoje em dia a trena digital tá bem boa e consegue medir distâncias pequenas também, então eu tenho usado quase que só ela. Antes ela media só distâncias um pouco maiores do que, sei lá, 15 centímetros assim, daí para distâncias bem pequenas eu ia na trena tradicional, mas hoje em dia a digital mede tudo. Então isso aqui não é uma propaganda, mas atualmente eu tenho usado uma trena normal e essa daqui é a trena digital que eu tenho usado, minúscula e super prática, daí tem o tamanho de um chaveirinho, eu carrego ela o tempo todo comigo. O modelo dela é LS1 e eu tenho achado ela ótima, minúscula, precisa e consegue medir distâncias bem pequenininhas. Tá aí a dica. Cada foto que eu meço é algo mais ou menos assim, tá vendo? Então tem a foto do ambiente com todas as medidas e fica bem mais fácil de saber o que é o que e não tem muito erro. Daí você olha para a foto e também eu acho que fica mais difícil de você esquecer alguma medida, porque você olha para a foto e consegue ver se tem tudo que você precisa lá. Quando você desenha, às vezes você pode esquecer de pôr algum detalhe, porque você está criando tudo do zero. Muito bem, gente, foi metade da medição mais ou menos até agora e vou falar, Porto Alegre é quente, hein?
Nossa, mas é quente aqui. Eu tô me decompondo para medir esse apartamento. Não que seja uma surpresa, eu já sabia que era quente, eu tô só reafirmando. É quente pra caramba. Mas enfim, tô aqui na metade da medição e dessa vez eu tô sozinho. Geralmente eu faço a medição em 2 pessoas, mas como era em outro estado, né, precisaria pagar passagem, estadia para 2 pessoas e tudo mais, eu combinei com o cliente que eu viria sozinho e é um apartamento que é bem tranquilo, na verdade, então não tá sendo um problema, tirando esse calor que tá difícil de aguentar. Mas vou me despedindo de vocês por aqui. Eu ainda tenho bastante coisa para fazer aqui no apartamento. Dar uma corrida, aproveitar a luz do dia, que já está agora no meio da tarde. E lembrando que se você quiser ver esse apartamento pronto, ou pelo menos o passo a passo do projeto, você tem que se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E se você é uma pessoa que se interessa por interiores, é estudante, é profissional e quer aprender mais sobre essa profissão, se inscreva na Experiência Tutorial Design, que tem link na descrição aqui embaixo, ou você pode também ver todos os vídeos que eu faço, todas as lives que eu faço às terças-feiras, que daí é gratuito e aberto aqui no canal, ok? Lives, terças-feiras às 14 horas, ou se inscreve na Experiência Tutorial Design que você vai ter acesso a todas as lives. Deixa eu voltar para lá, abraços e até o próximo vídeo.